aí galera, aqui é a Raíssa do Um Livro Só e no vídeo de hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre The Witcher, o Sangue dos Elfos. O Sangue dos Elfos é uma publicação de 2013 da editora Martins Fontes e é o terceiro volume da série The Witcher. Os dois primeiros volumes, O Último Desejo e A Espada do Destino, são livros de contos. Já tem resenha dos dois aqui no canal, os vídeos vão estar aparecendo nos cards ao longo dessa resenha. E esse é o primeiro romance, tá? É o primeiro livro dividido em capítulos dentro dessa série, mas você não pode começar a ler a série The Witcher por O Sangue dos Elfos, tá? Você não pode pular os dois livros de contos. É preciso que você leia realmente na ordem que os livros foram publicados, porque apesar dos dois primeiros livros terem uma organização um pouco diferente, a história segue uma linearidade que precisa ser respeitada, senão talvez você não entenda muito bem a história. O Sangue dos Elfos começa com a Ciri relembrando o horror que foi a invasão do reino de Cintra, do qual ela é princesa, por Nilfgaard. Cintra agora é um protetorado de Nilfgaard e a invasão do reino foi um verdadeiro massacre do qual ela conseguiu fugir até encontrar o Geralt. Nos dois primeiros livros, principalmente no segundo, que é A Espada do Destino, o autor fala muito sobre o poder do destino. Os destinos da Ciri e do Geralt estão interligados por uma profecia que fala de uma criança que terá o poder de mudar o mundo, para o bem ou para o mal. Paralelo e ao mesmo tempo atrelado a isso, o mundo aqui está um caos, com praticamente todas as raças, humanos, elfos, anões e gnomos guerreando entre si. Basicamente, esse é o livro em que o bicho vai começar a pegar de fato na história. O Sangue dos Elfos é organizado em capítulos, mas a escrita do autor me deu muita impressão de que ele meio que pensa na hora que ele tá escrevendo, meio que como que em formato de pequenos contos, sabe? Esse livro é organizado em 7 capítulos, deixa eu até conferir aqui pra ver se eu não tô falando nenhuma informação errada. Isso, são 7 capítulos, e são 7 capítulos muito grandes. E aí o que que ele faz? A gente vai ter, dentro do mesmo capítulo, várias mudanças de ponto de vista. E às vezes ele vai mudar não só o ponto de vista, mas a linha temporal da história também. Às vezes, também, entre um capítulo e outro, há uma passagem de tempo que o autor não explica, ou deixa para explicar depois, ou explica muito pouco, ou vai explicar em formato de lembrança. E às vezes essa explicação, o que eu tô me referindo a explicar muito pouco aqui, é num parágrafo ele vai explicar às vezes o que aconteceu com esse personagem nesse período de tempo que se passou entre um capítulo e outro. Essa estrutura narrativa me deu muita impressão de que o autor escreve o livro em pequenas partes e depois vai organizando elas de um jeito que fique inteligível a história e de um jeito que a linha temporal da história faça sentido. Isso não significa que a história é confusa, tá? Não é. Mas é aquele tipo de história que você precisa ler com atenção. Porque se você não tá atento, às vezes você pode deixar passar alguma informação que vai ser importante depois. A escrita do autor é um pouco diferente de outras coisas que eu já li, mas é um diferente bom e que eu consegui me adaptar super bem. Ele omite algumas informações e mesmo assim isso não me incomodou. É incrível como ele propositadamente deixa lacunas temporais na história dele, mas mesmo assim o enredo da história não perde o sentido. Uma coisa que eu senti um pouco de falta foi de ter um pouco mais do Geralt na história. Porque mesmo que ele não apareça em alguns momentos aqui, ele tá sendo o tempo todo citado pelos outros personagens. Mas uma coisa que eu senti falta, principalmente nas partes que ele tá aparecendo de fato, é de um pouco mais dessa caça dele a monstros, que eu gostei bastante nos dois primeiros livros, e aqui isso foi um pouco deixado de lado. Ainda tem, mas o autor já tá começando a construir um pano de fundo político para a história. E parece que agora sim ele vai
dividir o protagonismo mesmo da história entre a Ciri e o Geralt. Inclusive, eu tenho a impressão de que nos próximos livros ela pode vir a ser a grande protagonista dessa história. Antes de terminar essa resenha, e se os helicópteros que estão passando de segundo em segundo aqui em cima da minha casa deixarem, eu gostaria de fazer um comparativo entre as 3 edições que a gente tem dessa série atualmente no mercado brasileiro. Tem essa minha edição aqui com os personagens na capa, que é uma edição em brochura. Tem a edição com a capa do game, que também é brochura. E ano passado a Martins Fontes lançou uma edição nova em capa dura e que, pelo que eu vi o pessoal mostrando na internet, essas edições em capa dura tem mapa. Essa minha, e pelo que eu sei a capa do game, não tem mapa. Só que assim, gente, a gente tá falando de uma história de fantasia que os personagens vão se deslocar de um reino pro outro, vários reinos vão ser mencionados e esses reinos vão guerrear entre si. Então, pelo menos no meu entendimento de leitora de fantasia, que gosta de fantasia que tem essa construção de mundo, que tem guerras entre os diferentes reinos, o mapa não pode ser um extra da edição de capa dura. Tem que ter essas edições aqui também, porque isso faz falta. Nos 2 primeiros livros isso já me incomodou um pouco, mas em Sangue dos Elfos isso fica ainda pior, porque o mapa desses reinos chega a ser mencionado na história. Então eu senti um pouco de falta de ter algo em que consultar. Então fica aqui o meu apelo a Martins Fontes, para nas próximas edições dos livros em brochura incluir esse mapa, porque ele faz falta e ele é imprescindível na história. The Witcher foi uma história que eu comecei a ler para poder assistir a série e eu gostei bastante. A série da Netflix tá bem fiel e eu gostei muito da escrita do autor, então já é uma série que se tornou aí uma das queridinhas da minha vida e que eu vou continuar lendo e trazendo resenha aqui pra vocês, e é claro, eu super recomendo pra vocês. Então se vocês se interessaram por esse livro e quiserem comprar, por favor, compra na loja da sua preferência, utilizando um dos links que estão no box de informação. Eu vou tentar deixar das 3 edições, tá? Assim vocês escolhem aí a que vocês acharem melhor para o bolso e para a estante de vocês. Comprando qualquer livro e qualquer outro produto, utilizando os links que eu deixo na descrição dos meus vídeos, vocês ajudam a financiar o canal com uma parcelinha da sua compra e não pagam nada mais do valor do produto por isso. Se você gostou desse vídeo, clica muito em gostei aqui embaixo para me ajudar na divulgação, compartilha ele para os seus amigos e se inscreve aqui no canal se você não for inscrito. Não deixa de passar lá no blog e de seguir o canal em todas as redes sociais. Todos os links, como sempre, estão no box de informação. Assiste esses 2 vídeos que estão aqui do meu lado, que eu acho que eles podem te interessar. É isso, beijo, tchau e até o próximo vídeo.